Foi no final do século XIX, em 1895, na França, que os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Na primeira metade deste século, a fotografia já havia sido inventada por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicephore Niepce, possibilitando esta criação revolucionária no mundo das artes e da indústria cultural. Para se chegar à projeção cinematográfica atual, muitos processos de investigação foram feitos em relação aos fundamentos da ciência óptica. Já vem dos primórdios da humanidade a necessidade de registrar movimentos através de pinturas e desenhos nas paredes. Há aproximadamente 7.000 anos, no Oriente, os chineses já projetavam sombras de diferentes figuras recortadas e manipuladas sobre a parede, para criar assim um jogo de sombras, próprio de seu teatro de marionetes. A câmara escura, embora só veio ser conhecida publicamente no século XIX pelos precursores da fotografia, foi a primeira grande descoberta da área, sendo utilizada séculos antes, como por exemplo por Leonardo da Vinci, que realizou diversos trabalhos a partir da projeção da luz em uma superfície, ainda no século XIV. Ao longo da história, muitas câmaras escuras foram produzidas, pequenas ou até mesmo gigantescas. Este objeto consiste em uma caixa composta por paredes opacas com orifício em um dos lados pelo qual a imagem entra e atinge uma superfície fotossensível colocada na parede paralela a este orifício. O funcionamento desta câmara é de natureza física. O princípio da propagação retilínea da luz permite que os raios luminosos que atingem o objeto passem pelo orifício da câmara e sejam projetados no anteparo fotossensível localizado no interior da caixa. A projeção feita gera uma imagem real invertida do objeto capturado na superfície fotossensível. Sendo assim, quanto menor o orifício, mais limpa a imagem formada, pelo simples fato de que os raios luminosos vindo de outras direções são bem menores. Todavia, a relação entre o tamanho do orifício e a nitidez do objeto trouxe um problema. Embora quanto menor o orifício, mais nítidos os traços capturados, a diminuição da entrada da luz fazia com que a imagem produzida se tornasse escura. Por esse motivo, um mecanismo de uso de lentes foi desenvolvido pelo físico italiano Girolamo Cardano, que fez uso de uma lente bioconvexa, levando em consideração a capacidade de refração do vidro, o qual era capaz de convergir os raios luminosos refletidos no objeto, formando assim uma imagem puntiforme, nítida e clara. A lanterna mágica, ou epidascópio, foi inventada no século XVII pelo alemão Athanasius Kirchner. O objeto era constituído por uma câmara escura e um jogo de lentes. A composição das imagens, neste caso, era feita através da luz de uma lâmpada de azeite incorporada por meio de um condensador que atravessava uma placa de vidro pintada com desenhos que eram projetados num lenço. Esta máquina possibilitava a criação de ilusões de movimento ao mover os vidros, algo que na época era considerado inovador e incrível. O fenacistoscópio é um dispositivo inventado por Joseph Plateau em 1829 para demonstrar a sua teoria da persistência na retina. Este instrumento consiste em vários desenhos de um mesmo objeto em posições ligeiramente diferentes, distribuídos por uma placa circular lisa. Sendo assim, quando essa placa gira em frente ao espelho, cria-se a ilusão de uma imagem em movimento. Após a sua invenção, Plateau descobriu que o número de imagens que deveriam ser distribuídas nas placas por segundo, com o objetivo de criar uma boa ilusão de movimento, era igual a 16, o que posteriormente seria utilizado pelos primeiros cineastas. O praxinoscópio é um aparelho que projeta em uma tela imagens desenhadas sobre fitas transparentes, inventado pelo francês Émile Reynaud em 1877. Esta invenção foi algo de extrema importância para o surgimento do cinema.
O aparelho era um tambor giratório com desenhos colados na sua superfície interior. No centro do tambor haviam diversos espelhos, de maneira que, conforme girava-se o tambor, no centro, onde ficavam os espelhos, via-se os desenhos se unindo em movimento harmonioso. O cinestoscópio é um instrumento de projeção interna de filmes inventado por William Kennedy Larry Dixon, chefe engenheiro da Edison Laboratories de Thomas Edison, em 1891. O equipamento em si se tratava de uma câmera, então denominada cinetógrafo, capaz de sensibilizar uma película de celuloide de 35 mm de largura com 4 perfurações de cada lado do fotograma. O filme resultante, com aproximadamente 15 metros, era então exibido dentro de uma caixa chamada cinetoscópio. A caixa era dotada de uma manivela que, por sua vez, era acoplada a um fonógrafo. Tudo isso proporcionava a um único espectador, por vez, assistir aproximadamente 90 segundos de cenas, cujo tamanho das projeções era de um cartão de visita. O cinematógrafo é considerado geralmente como um aperfeiçoamento do cinetoscópio. O revolucionário instrumento foi criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière na França, em 1895, constituindo o marco inicial da história do cinema. O cinematógrafo era ao mesmo tempo filmador, copiador e projetor, e foi visto como o primeiro aparelho realmente qualificado de cinema. O equipamento era portátil, pesava menos de 5 kg, e não usava eletricidade. Este era simples, mas muito eficiente. O cinematógrafo era apoiado em um tripé para garantir a estabilidade durante as filmagens. Por não possuir visor, o enquadramento era feito pouco antes do instante da gravação, com o aparelho aberto e o cinegrafista olhando diretamente através da janelinha nomeada como objetiva. Na caixinha menor superior era alocado um rolo de filme virgem, com 35 mm de largura e 17 metros de comprimento. Os furos nas laterais demarcavam os frames e engavetavam o filme em pinos adicionados pela manivela, além de puxar o filme para dentro do sistema, expondo-o à sensibilização diante da entrada de luz. A manivela também acionava um leque giratório que cobria temporariamente essa abertura, servindo como uma espécie de obturador. O ritmo era essencial. A cada segundo, o cinegrafista devia completar 2 voltas na manivela. Isto garantia que, por exatos 16 frames, o filme tinha o tempo de exposição necessário para registrar a imagem. Então, o mecanismo recolhia a película em outro compartimento escuro e protegido. A película usada pelos Lumière era bastante sensível à luz, o que tornava tanto o processo de captura quanto de revelação bastante rápidos. Assim, era possível gravar e exibir um filme no mesmo dia. Para a projeção, o cinematógrafo era aberto e passava por uma readaptação bastante simples. O filme revelado era devolvido à caixinha superior. A lente de pouca abertura usada para a gravação era trocado por uma maior, que ampliava as imagens. Uma fonte de luz, posicionada atrás da máquina aberta, enviava a imagem para a tela branca. A partir disto, baseava rodar a mesma manivela no ritmo do registro. Logo, o americano Edwin Porter introduzia-se dos estilos documentaristas dos irmãos Lumière e os de ficção com o uso de maquetes, truques ópticos
e efeitos especiais teatrais de Georges Méliès, lembrado até hoje como mágico de cinema, para produzir Great Train Robbery, em 1903, um modelo de filme de ação obtendo êxito e contribuindo para que o cinema se popularizasse e entrasse para a indústria cultural. Enfim, se nos dias de hoje temos equipamentos muito desenvolvidos para a produção de filmes, devemos muitos a esses criadores de grandiosas máquinas cinematográficas dos séculos passados. A imagem que vemos hoje nas telas é consequência de muitas outras reproduzidas há muitos anos atrás. Aliás, sem o passado não existe presente, e muito menos o futuro.